Há um momento na vida em que você cansa. Cansa de se explicar, de tentar ser compreendido, de provar o seu valor para quem só sabe te medir pelo que oferece, e não pelo que é. É nesse ponto que o silêncio se torna mais poderoso do que 1000 palavras. Porque quando o estoico se cala, ele não desiste, ele desperta. Quantas vezes você tentou agradar alguém que nunca parecia satisfeito? Quantas vezes fez mais do que devia, esperando um gesto mínimo de reconhecimento? A mente cria a ilusão de que, se você se esforçar o suficiente, o outro finalmente vai enxergar o seu valor. Mas o estoicismo ensina o contrário. O respeito não se implora, se inspira. E a partir do momento em que você para de correr atrás, o mundo começa a correr atrás de você. O que faz alguém te desvalorizar não é o que você oferece, é o quanto você se entrega sem limites. Quem se doa demais ensina o outro a receber sem esforço. Quando você começa a se preservar, as pessoas sentem falta do que antes tinham de graça. O vazio que você deixa quando se afasta é o reflexo da importância que antes não percebiam. A partir de hoje, a sua missão é simples: agir como quem sabe o próprio valor, não como arrogância, mas como consciência. O estoico entende que o mundo trata com respeito aqueles que se tratam com dignidade. Sêneca dizia que ninguém pode te desprezar sem a tua permissão. E essa frase é um golpe direto no ego que busca a aprovação. Quando você se recolhe, não é fuga, é foco. É o momento em que você para de tentar mudar o outro e começa a se transformar. O silêncio se torna a sua resposta, a disciplina se torna a sua linguagem e a paz se torna a sua armadura. Aqueles que riram da sua ausência de reação não entendem que a serenidade é o ápice da força. Quem domina o próprio impulso, domina o destino. Agora, antes de continuar, respire fundo. Você chegou até aqui buscando clareza, não vingança. E é exatamente isso que este canal entrega. Sabedoria prática para quem quer viver com mente forte e coração leve. Se essa mensagem já te tocou nos primeiros minutos, inscreva-se agora e faça parte dessa comunidade de pessoas que estão aprendendo todos os dias a transformar dor em poder. Aqui, cada reflexão é um lembrete de que o silêncio, a disciplina e o respeito próprio são as maiores vitórias que alguém pode conquistar. Voltemos ao ponto. A transformação começa quando você entende que não precisa ser escolhido para ter valor. O valor verdadeiro não está em ser desejado, mas em ser digno. Quem não te valorizou, em breve sentirá o peso do teu silêncio, porque nada causa mais impacto do que a ausência de quem já deu tudo. Epicteto dizia: se alguém te trata mal, é sinal de que ignora o seu valor e não o diminui, apenas o revela. Essa é a essência da mente forte. Você não reage à ofensa porque sabe que ela pertence ao outro, não a você. Você não se desespera com o distanciamento porque aprendeu a encontrar abrigo dentro de si. E é isso que o deixa inabalável. O poder de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor se fragmenta. A partir de hoje, a sua postura muda. Nada de explicações, nada de discussões intermináveis. A única coisa que você deve fazer é se recolher em silêncio e viver bem. Nada machuca mais quem te subestimou do que ver você em paz. Porque a paz é o sinal de que você venceu. Não o outro, mas a si mesmo. O estoicismo é a arte de manter a calma quando o ego quer reagir. É o aprendizado de que o verdadeiro triunfo é não precisar provar nada para ninguém. Quem não te valorizou vai sentir o impacto das atitudes que você começa a tomar hoje. Atitudes firmes, silenciosas, maduras. E quando isso acontecer, não será por vingança, será por equilíbrio. A vida é justa com quem aprende a se respeitar. E quanto mais você se respeita, mais o universo te afasta do que não te serve. Não é castigo, é proteção. E essa proteção começa quando você entende que não precisa convencer ninguém a te enxergar. Você só precisa ser luz o suficiente para brilhar mesmo quando ninguém aplaude. Então, lembre-se, o jogo muda quando você para de jogar. Quem não te valorizou vai perceber. Tarde demais o que perdeu. E você, em silêncio, vai sorrir. Não por orgulho,
mas por finalmente ter entendido o poder de ser fiel a si mesmo. O silêncio sempre foi mal interpretado. Muitos acreditam que ele é fraqueza, rendição, desistência. Mas o estoico sabe que o silêncio é uma arma que só quem tem domínio interior pode empunhar. Quando você se cala, o outro perde o manual de como te atingir. Quando você deixa de reagir, o controle muda de mãos. As pessoas que te desvalorizaram estão acostumadas a te ver tentar. Elas se alimentam do teu esforço em ser entendido, da tua ansiedade em provar o que sente. Mas no instante em que você recua, o roteiro quebra, o jogo muda, e o que antes era previsível se transforma em mistério. E o mistério, meu amigo, é o que desperta o desespero em quem te subestimou. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é ser diferente de quem te feriu. E é exatamente isso que o estoicismo ensina. O respeito próprio é uma forma de resposta, silenciosa. Não há necessidade de gritar o seu valor, basta agir como quem o reconhece. Quando você muda sua postura, a energia muda junto. As pessoas que antes te ignoravam começam a te observar. Não porque você está tentando, mas porque agora você está ausente. E a ausência fala mais alto do que 1000 discursos. Sêneca escreveu que aquele que busca a aprovação dos outros perdeu o poder sobre si mesmo. Essas palavras cortam fundo porque, em algum momento da vida, todos nós nos perdemos tentando ser aceitos. Mas chega a hora em que o preço da aprovação se torna alto demais. E é nesse momento que nasce o respeito próprio. Você começa a escolher silêncio em vez de explicação, calma em vez de reação, e distância em vez de insistência. Essas escolhas parecem pequenas, mas são o início da sua libertação. O silêncio, quando vem de um coração maduro, é pedagógico. Ele ensina. Ensina o outro que você não está mais disponível para o jogo da manipulação. Ensina que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com quem não sabe o valor dela. Ensina que a sua paz não está à venda. Quando você para de se explicar, as pessoas se veem obrigadas a lidar com o próprio desconforto. E é aí que o arrependimento nasce, porque o ser humano só valoriza o que sente falta. E quem te desrespeitou, em breve sentirá o peso da tua ausência. Não é magia, é lei natural. O silêncio força o outro a ouvir, o eco das próprias atitudes. Epicteto dizia que o homem sábio fala pouco porque suas ações já dizem tudo. O estoico entende que falar menos é uma forma de conservar energia, e conservar energia é proteger a própria mente. A mente protegida gera clareza, e a clareza produz poder. Esse é o ciclo da força silenciosa. Você não se vinga, não se justifica, não compete, apenas vive bem. E isso é o que mais desequilibra quem tentou te ferir. Ver que o teu equilíbrio não depende deles. Você começa a viver uma nova fase. As tuas prioridades mudam. A tua energia muda. E o que antes te perturbava começa a parecer pequeno demais. É como se o universo começasse a reorganizar tudo ao seu redor. E ele realmente começa. Porque quando você decide se respeitar, o mundo se ajusta a essa nova vibração. As pessoas certas se aproximam, as erradas se afastam. E o silêncio, que antes parecia solidão, agora se transforma em paz. Lembre-se, o silêncio não é ausência de som, é presença de consciência. Ele é o momento em que você deixa de falar com o mundo e começa a conversar com a própria alma. E quanto mais escuta essa voz interior, mais forte se torna. Você percebe que não precisa mais de aplausos, nem de reconhecimento, nem de explicações. Tudo o que precisa é de serenidade. E a serenidade vem quando o ruído da necessidade finalmente se cala. Quem não te valorizou vai sentir tua falta, mas você não precisa desejar isso. Porque quando você muda por dentro, o universo faz o resto. O que é verdadeiro permanece. O que é superficial se dissolve. E o teu silêncio será o espelho que mostrará a cada um o próprio reflexo. Bonito ou não, é com eles. Agora, feche os olhos e imagine. Todas as palavras que você gostaria de dizer estão flutuando no ar. Mas você não precisa mais pronunciá-las. Elas se desfazem em leveza, como folhas levadas pelo vento. E nesse instante, nasce a força de quem aprendeu que o maior som da vitória
é o som do próprio silêncio. Há uma diferença entre sentir e ser dominado pelo que se sente. Todos nós temos emoções. O medo, a raiva, o desejo, a tristeza, elas fazem parte da natureza humana. Mas o estoico aprendeu o segredo que poucos entendem. A emoção é uma visitante, não uma dona da casa. Quando você começa a perceber essa diferença, a sua vida muda de verdade. Pense nas vezes em que alguém te provocou, te ignorou ou tentou te humilhar. A primeira reação da mente é o impulso. Quer responder, quer provar algo, quer ter a última palavra. Mas a força do estoico nasce no espaço entre o que acontece e o que ele decide fazer. Esse espaço é pequeno, mas é nele que mora toda a liberdade humana. Epicteto dizia: ninguém é livre até que se torne senhor de si mesmo. E ser senhor de si é isso: escolher com consciência em vez de reagir por instinto. Quem vive dominado pelas emoções, escravo dos outros. Porque qualquer palavra, qualquer gesto, qualquer olhar é capaz de mudar o seu humor. Mas quando você treina a mente, quando aprende a respirar antes de agir, ninguém mais tem esse poder sobre você. A mente forte não é fria, é clara. Ela sente, mas não se entrega ao primeiro sentimento. Ela observa, entende e só então responde. Esse é o maior dos poderes humanos. A capacidade de não reagir automaticamente, porque reagir é fácil. Difícil é manter a calma quando tudo te convida ao caos. Pense em alguém que não te valorizou. Talvez essa pessoa tenha te ignorado, te usado ou simplesmente te deixado de lado. O impulso é querer mostrar que você também pode fazer o mesmo, que pode viver melhor, que pode seguir em frente mais rápido. Mas o estoico não joga esse jogo. Ele entende que quem precisa provar algo ainda está preso à opinião do outro. A verdadeira força está em seguir seu caminho sem precisar ser visto. Sêneca ensinava que quem se irrita demonstra fraqueza. Não porque a raiva é um pecado, mas porque ela te coloca nas mãos de quem te feriu. Enquanto você se desespera tentando ser notado, o outro continua te controlando, à distância, sem dizer nada. Mas quando você escolhe o silêncio e a serenidade, o controle volta para você. Quem te perdeu percebe que já não tem mais acesso ao que antes manipulava com facilidade, as suas emoções. A mente forte é como um templo. Não se entra nela com qualquer intenção. Você se torna o guardião das próprias portas. Não é tudo que te afeta, não é tudo que te tira o eixo. Você aprende a filtrar o que realmente importa. E é isso que assusta quem tentou te diminuir. Perceber que o teu equilíbrio não depende mais de ninguém. Marco Aurélio, o imperador filósofo, enfrentou traições, perdas, guerras, e ainda assim escrevia todos os dias. Hoje encontrarei pessoas ingratas, arrogantes e egoístas. Ainda assim agirei com virtude, pois elas não podem me corromper. Essa é a essência do estoicismo. Não é negar o mundo, é caminhar dentro dele com alma limpa e mente estável. O estoico não foge do conflito, mas não se alimenta dele, ele observa, entende e segue em paz. A mente forte também é paciente. Ela sabe que o tempo é o melhor aliado. Enquanto os impulsivos se perdem em reações, o sábio cresce em silêncio. E o tempo, sempre justo, acaba revelando quem realmente tem razão. Quem não te valorizou hoje, amanhã vai enxergar a diferença. Mas quando isso acontecer, talvez já seja tarde, porque você já terá aprendido a viver sem precisar disso. O segredo é simples. Controle a si mesmo e o mundo deixa de te controlar. Essa é a liberdade que ninguém pode tirar. Você deixa de ser refém da aprovação, da atenção e da validação. E no lugar do desejo de ser notado, nasce o prazer de estar em paz. Agora, respire fundo, sinta o silêncio entre uma respiração e outra. Esse espaço é o mesmo, espaço que existe entre o impulso e a sabedoria. Nele que você encontra o poder de escolher o que te pertence e o que não merece ficar. O estoico não precisa de gritos, de provas ou de plateia. Ele precisa apenas de uma mente em ordem. E quando a mente está em ordem, até o mundo mais confuso parece simples. A força do estoico não está no que ele faz, mas no que ele deixa de fazer. Ele deixa de reagir, deixa de implorar, deixa de explicar. E ao fazer menos,
ele conquista mais. Porque o silêncio do sábio é o som da vitória que o mundo ainda não entende. Chega um ponto em que você entende. Falar já não muda nada. As pessoas não ouvem palavras. Elas ouvem atitudes. E quando você começa a agir de forma diferente, quem não te valorizava começa a sentir o impacto. Não porque você tenta causar isso, mas porque o seu comportamento deixa claro que você finalmente aprendeu o seu valor. O estoico sabe que a melhor resposta é o exemplo. Quando você muda silenciosamente, as pessoas que duvidaram de você ficam confusas. Elas não sabem mais como te atingir, nem o que esperar. E o desconhecido gera inquietação. O mesmo silêncio que um dia fizeram você engolir, agora se torna o espelho onde eles veem o próprio vazio. Sêneca dizia: não se explica a força, se demonstra. E é isso que você começa a fazer a partir de hoje. Em vez de se justificar, você se distancia. Em vez de reclamar, você age. Em vez de buscar atenção, você oferece ausência. Essas atitudes são simples, mas produzem um efeito profundo. Elas desarmam quem vivia se alimentando da tua energia emocional. A primeira atitude é se recolher com elegância. Nada de despedidas dramáticas ou confrontos, apenas vá. O silêncio dói mais do que qualquer discurso. Quando você se retira sem aviso, o outro é obrigado a lidar com o próprio eco. E o eco é incômodo, porque faz o som do arrependimento reverberar. A segunda atitude é cuidar de si como nunca antes, não para provocar inveja, mas para honrar a si mesmo. Durma bem, alimente-se melhor, leia mais, cultive bons pensamentos, eleve seu padrão. O estoico entende que o corpo e a mente são templos da alma, e quem vive em desordem interior não encontra paz em lugar nenhum. Quando você começa a florescer de novo, quem te subestimou sente o contraste. Brilho que volta ao teu olhar é a lembrança silenciosa de que você nunca precisou de ninguém para ser completo. A terceira atitude é não competir. O ego vai te empurrar para provar que está melhor, que superou, que venceu. Mas o estoico não joga para ganhar dos outros. Ele joga para vencer de si mesmo. A verdadeira superação é interna. Quando você não entra no jogo da comparação, o outro perde o poder de te afetar. Quem esperava uma guerra se desespera ao encontrar serenidade. A quarta atitude é agir com propósito. Tudo o que faz, faça com intenção, não para mostrar, mas para construir. As tuas ações silenciosas, o estudo, o trabalho, o autocuidado, a disciplina são sementes invisíveis. E o tempo é o jardineiro fiel. Enquanto o outro se perde em aparências, o teu jardim floresce no silêncio. E quando florescer, será impossível não notar. A quinta atitude é perdoar, mas não voltar. O perdão é uma libertação, não um convite. Você perdoa para se limpar do ressentimento, mas mantém distância para preservar a paz. Quem não te valorizou vai tentar voltar, quando perceber que você não precisa mais. Mas é nesse momento que o verdadeiro teste aparece, o de permanecer fiel ao novo você. O estoico não reabre portas que a sabedoria já fechou. A sexta atitude é não justificar seu silêncio. Quem te perguntar por que sumiu e por que mudou? Por que está tão diferente? Sorria e diga apenas: eu aprendi. Essa frase simples é uma muralha. Ela encerra o assunto sem alimentar o drama, porque quem realmente te perdeu já sabe a resposta, só não tem coragem de admiti-la. E a última atitude, a mais poderosa de todas, é continuar crescendo em silêncio. Não publique tudo, não conte tudo, não explique seus passos. A melhor parte do poder é o mistério. Quem não te valorizou precisa ver, à distância, o brilho de quem não precisa mais ser notado. É o brilho sereno, sem exageros, que vem da consciência tranquila. Essas atitudes, somadas, formam a muralha invisível do estoico. Atrás dela, o coração descansa. E do lado de fora, quem um dia te desrespeitou começa a sentir o que antes te fazia sentir, o peso da indiferença. Mas veja bem, isso não é vingança, é justiça natural. O universo devolve na medida exata a energia que cada um envia. Então hoje, não diga nada, apenas mude. Quem não te valorizou vai sentir, vai perceber, vai tentar entender.
mas não vai conseguir. Porque o poder verdadeiro não se explica, se vive. E quem te observa de longe vai perceber que o que um dia parecia fraqueza era apenas o início da tua força. Existe um momento silencioso, quase invisível, em que tudo muda. Você não faz anúncio, não publica indiretas, não tenta provar nada. Apenas vive e, de repente, o mundo começa a se movimentar de forma diferente. Quem antes te ignorava, agora te observa. Quem zombava do teu silêncio, agora tenta decifrá-lo. Quem te tratava como opção, começa a perceber o que perdeu. Essa é a virada do respeito. Ela não acontece com gritos nem com discussões, mas com consistência. O estoico sabe que o tempo é o maior aliado da verdade, porque enquanto os outros se perdem em reações, o sábio se firma em atitudes. E com o passar dos dias, o contraste se torna evidente. A serenidade vence o barulho. Sêneca dizia: o tempo revela todas as coisas. É um juiz que não precisa de testemunhas, e ele tinha razão. Nada precisa ser forçado. A vida se encarrega de mostrar a diferença entre quem finge paz e quem realmente a possui. Enquanto muitos tentam parecer fortes, o estoico se torna inabalável. E essa força silenciosa é o que faz o respeito voltar. As pessoas que não te valorizavam sentem a mudança antes mesmo de entender o motivo. Elas percebem que o teu olhar mudou, que já não existe aquela urgência em agradar, aquele medo de perder. Agora, há calma, e a calma confunde, porque quem te via como previsível agora te encontra como um mistério, e o mistério desperta curiosidade. Curiosidade vira arrependimento, e o arrependimento, cedo ou tarde, se transforma em tentativa de retorno. Mas aqui está o segredo. O estoico não volta para o mesmo lugar de onde saiu. Ele pode perdoar, pode conversar, mas nunca se rebaixa. O perdão não é um bilhete de volta, é o encerramento de um ciclo. Você não devolve acesso a quem desperdiçou o privilégio da sua presença, porque o verdadeiro respeito nasce quando você mostra, sem precisar dizer, que o seu valor não é negociável. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a melhor maneira de se vingar é não se tornar igual ao ofensor. E é exatamente isso que o sábio faz. Ele não responde na mesma frequência. Não há ironia, não há rancor. Apenas uma distância serena que ensina mais do que qualquer discurso. O que um dia foi dor agora é lição. E a paz, que antes parecia impossível, se torna seu estado natural. Quando a mente se organiza, o mundo volta a girar a seu favor. É como se o universo recompensasse o equilíbrio. As oportunidades voltam, as conexões certas aparecem, a energia se renova. E quem antes te fez sentir pequeno agora te enxerga grande, não porque você mudou para impressionar, mas porque finalmente assumiu quem sempre foi. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o teu consentimento. A tua virada começa exatamente quando você deixa de dar esse poder. Quando o outro percebe que já não tem acesso à tua emoção, ele perde o controle. E é nesse momento que o respeito volta. Não porque você o exige, mas porque se tornou impossível negá-lo. As pessoas começam a te tratar da forma como você se trata. Se você se respeita, elas sentem. Se você se desvaloriza, elas também sentem. Tudo o que o mundo te devolve é um reflexo da forma como você se enxerga. E quando o teu olhar sobre si mesmo muda, o universo inteiro muda o olhar sobre você. Quem não te valorizou vai tentar entender onde foi que te perdeu. Vão te procurar nas antigas versões, aquela que aceitava tudo, que explicava demais, que esperava demais. Mas essa versão não existe mais. Ela morreu no dia em que você escolheu se priorizar. E é por isso que o respeito volta, mas o acesso não. Porque agora você não precisa provar nada. O silêncio é o seu discurso, a paz é a sua resposta, a ausência é a tua mensagem. A virada estoica é simples, mas poderosa. Você não muda o outro, muda a si mesmo. E isso muda tudo. O poder muda de lugar. Quem antes te controlava, agora tenta te alcançar. Quem te subestimou, agora te observa em silêncio. E quem te perdeu, enfim, entende que o teu valor não depende de ser reconhecido. Essa é a vitória mais bonita que alguém pode ter. Vencer sem precisar ferir. E no fim,
Você percebe que o respeito que voltou de fora é apenas o reflexo do respeito que nasceu dentro. Nada mais justo. Depois que o barulho se cala e as máscaras caem, o que sobra é o silêncio. E nesse silêncio, muitos sentem medo. Medo de ficar sozinhos, medo de encarar o próprio reflexo, medo de perceber o quanto se perderam tentando agradar os outros. Mas o estoico entende algo que muda tudo. A solidão não é castigo. É o início da cura. Estar sozinho é um espelho limpo. Nele, você começa a enxergar o que realmente é, sem o ruído das opiniões, sem o peso das expectativas. É ali que você descobre a diferença entre estar acompanhado e estar em paz, porque companhia sem respeito é apenas distração, e silêncio com consciência é liberdade. Durante muito tempo, você acreditou que precisava estar cercado de pessoas para se sentir bem, mas a vida começa a ficar leve quando você percebe que não precisa mais provar. Presença em lugares onde sua alma se sente ausente. Solidão é o tempo que o universo te dá para reconstruir o que os outros quebraram em você. E o estoico usa esse tempo com sabedoria, não para lamentar, mas para crescer. Sêneca dizia: aquele que aprende a viver consigo, mesmo jamais estará só. Essas palavras são um lembrete de ouro, porque a verdadeira companhia que você precisa é a da própria mente em paz. E a paz não vem de fora, ela nasce quando você aprende a estar bem no próprio silêncio, quando entende que a solidão não é ausência de amor, mas presença de clareza. Quando você se afasta do barulho, algo extraordinário acontece. A mente começa a se reorganizar. As emoções que antes pareciam incontroláveis se tornam compreensíveis. Os pensamentos, que vinham em turbilhão, agora chegam mais lentos, mais claros. E nesse espaço de calma, nasce uma força nova, a força da autonomia emocional. Epicteto dizia que quem depende dos outros para ser feliz jamais será livre. E essa é a essência da solidão que cura. Quando você entende que a sua felicidade não pode estar nas mãos de ninguém, tudo muda. Você deixa de implorar por atenção e começa a distribuir respeito. Deixa de procurar validação e começa a oferecer presença. O que antes era vazio vira plenitude. Estoico sabe que o isolamento temporário é o treinamento da alma, é o momento em que o guerreiro se recolhe para limpar a espada, não para fugir da batalha. E quando ele volta mais calmo, mais centrado, mais letal, não para ferir, mas para viver em paz. A solidão bem vivida é o berço da lucidez. É nela que você aprende a diferença entre estar em silêncio e estar em paz. Há uma paz que só vem quando você se afasta de quem te confundia, um tipo de leveza que surge quando você para de insistir em conexões que só te drenavam. No início, dói, porque o corpo sente falta do hábito e a mente sente falta do ruído. Mas aos poucos, você percebe, o que chamava de falta era apenas abstinência de drama. E quanto mais o tempo passa, mais você se vicia em tranquilidade. Marco Aurélio escrevia em suas noites de insônia: volta para dentro de ti. Lá está a fonte do bem, e ela jorrará continuamente, se não a impedires. Essa é a essência do recolhimento estoico. Voltar-se para dentro não é se isolar do mundo, é voltar para casa, para o centro. É ali que você encontra respostas que o barulho jamais te deixaria ouvir. E, quando as encontra, descobre que o que mais te assustava era o que mais te libertava: estar só. Então, use o seu silêncio como santuário. Desconecte-se um pouco das vozes externas e escute o que sua alma tem a dizer. Ela vai te contar que você é suficiente. Vai te lembrar que o valor não está no quanto te querem, mas no quanto você se respeita. E vai te mostrar que a solidão, quando bem vivida, é o solo onde cresce o amor próprio. Quem não te valorizou vai sentir a tua ausência, mas você agora já não sente a deles, porque o vazio que antes te doía se tornou um espaço de paz. E é nesse espaço que o novo começa a florescer. A solidão te lapida, te prepara, te eleva. E o dia em que você se sentir em paz estando só, será o mesmo dia em que ninguém mais conseguirá te desestabilizar. Chega um ponto em que o silêncio deixa de ser apenas defesa e se torna linguagem. Você não precisa mais se justificar.
nem responder, nem provar. A paz se torna o seu idioma, e quem quiser se conectar com você vai precisar aprender a escutar nesse novo tom. É o momento em que o estoico renasce, não para ser outro, mas para ser finalmente ele mesmo. O renascimento não acontece com fogos de artifício, mas com serenidade. A transformação verdadeira é discreta. De repente, você percebe que as coisas que antes te feriam agora só te observam de longe, que as provocações não te alcançam mais, que as ausências não te doem e que as palavras perdem o poder de te desequilibrar. Esse é o sinal de que você mudou de frequência. Você não está mais no campo da reação, está no campo da consciência. Sêneca dizia: quem é calmo é invencível, pois ninguém pode lutar contra o que não reage. Essa calma não é fraqueza, é domínio. Domínio sobre o ego, sobre o medo, sobre o desejo de ser compreendido. Você já não precisa que te entendam, porque finalmente se entende. Já não precisa ser visto, porque aprendeu a enxergar a si mesmo. E quando isso acontece, o mundo inteiro começa a te tratar de forma diferente. Não porque mudou, mas porque você mudou. O estoico renascido anda devagar, fala pouco e observa muito. Ele entende que o valor está no silêncio entre as palavras, nas pausas antes das decisões, na leveza entre as escolhas. Tudo o que antes era urgência se torna equilíbrio. E a vida, que antes parecia pesada, agora flui com leveza. Não porque ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. Esse renascimento é visível. As pessoas notam, mesmo sem você dizer nada. Elas sentem que há algo diferente no teu olhar, um tipo de paz que não pode ser fingida. E é isso que desconcerta quem te subestimou. Perceber que você não precisa mais de ninguém para ser inteiro. O brilho que volta ao teu semblante é o reflexo da liberdade interior. Você não depende mais da presença de ninguém, nem do reconhecimento de ninguém. Você se basta, e isso é o ápice do poder. Epicteto ensinava que o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre elas. Quando você entende isso, começa a reescrever suas próprias opiniões. Aquilo que antes era tragédia se torna lição. O que antes parecia perda se revela libertação. E o que antes doía agora serve de combustível para o teu crescimento. A mente muda, o coração amadurece e a vida se realinha. O renascimento não te torna indiferente, te torna seletivo. Você passa a escolher onde colocar sua energia, suas palavras, sua presença. Não porque está magoado, mas porque aprendeu que nem todo campo merece a sua semente. O estoico planta onde há solo fértil, não onde há ruído. E o solo fértil da alma é feito de silêncio, de propósito e de paz. Você percebe que já não precisa explicar o seu valor. Quem não enxergou não estava pronto, e quem está pronto vai reconhecer sem que você precise dizer. A vida começa a te recompensar silenciosamente. Novas pessoas, novas oportunidades, novas conexões. Tudo flui com naturalidade, porque agora você vibra diferente. A paz se tornou seu filtro. Se algo te tira o equilíbrio, simplesmente não pertence mais a você. Marco Aurélio dizia: tudo o que precisamos para viver bem está dentro de nós. E esse é o segredo que o estoico renascido descobre. A vida continua a mesma, mas o olhar é outro. As tempestades vêm, mas já não te derrubam. O caos aparece, mas você sabe onde se abrigar, dentro de si. E é nesse abrigo interno que você encontra a sensação mais rara e poderosa que existe. A serenidade que não depende de nada. Você não precisa mais vencer ninguém. A única vitória que importa é sobre o próprio ego. E quando vence essa batalha, o mundo inteiro se curva, porque nada é mais impressionante do que a força tranquila de quem encontrou paz no meio do caos. Agora, respire fundo. Sinta o ar entrar e sair lentamente, como quem respira o próprio renascimento. Tudo o que era ruído ficou para trás. Tudo o que era dúvida se transformou em certeza. E tudo o que era dor, agora é sabedoria. Essa é a nova versão de você. Leve, silenciosa e completamente livre. No fim de toda essa caminhada, você percebe que o verdadeiro triunfo nunca foi fazer o outro se arrepender.
foi se libertar do peso de precisar disso. A vitória estoica não está em ver quem te feriu voltar, mas em olhar para trás e perceber que nada mais te fere. Esse é o auge da força silenciosa, quando o que antes te abatia agora apenas passa por você, sem te atingir. Chega um momento em que você entende que o silêncio é o som da alma em paz. Não há mais necessidade de explicações, de confrontos de eu te avisei. O que precisava ser ensinado, a vida já ensinou. E o que precisava ser aprendido, o seu coração aprendeu. Agora, o barulho externo já não te perturba, porque a tua voz interior ficou mais alta. Sêneca dizia que quem é sereno vive como os deuses. Essa serenidade não é ausência de emoção, é presença de sabedoria. Você ainda sente, mas não se perde no que sente. Ainda ama, mas não se anula. Ainda ajuda, mas sem se ferir. O estoico não se torna frio, ele se torna inteiro. E essa inteireza é o que o torna intocável. O mundo lá fora continuará sendo o mesmo. Pessoas ingratas, promessas quebradas, expectativas frustradas. Mas dentro de você, tudo mudou. Você já não reage como antes, porque entendeu que a paz vale mais do que estar certo. Não é mais uma questão de vencer discussões, e sim de escolher a calma. A calma é o verdadeiro poder. Ela faz você enxergar longe, decidir melhor e atrair o que vibra na mesma frequência. Epicteto ensinava: nenhum homem é livre até que aprenda a viver de acordo com sua natureza. E essa natureza é a quietude. A mente serena é como um lago calmo, reflete tudo, mas não se abala com nada. As ondas podem se formar, mas logo se desfazem, porque não há mais resistência. Você aprendeu a fluir, e quem aprende a fluir não se perde nem quando o rio muda de direção. Agora, olhe para a sua jornada. Lembra de quando precisava ser notado, de quando se explicava demais, insistia demais, sentia demais. Tudo isso se transformou. Você caminhou pela dor, atravessou o silêncio, enfrentou a solidão e chegou ao lugar onde poucos chegam. O domínio de si mesmo. Aquele que domina a si mesmo não teme nada. Porque quem aprendeu a ser a própria fonte jamais morre de sede. Marco Aurélio dizia: o homem encontra sua paz quando cessa de desejar o que não pode controlar. E é isso que você conquistou, o desapego verdadeiro. Você não deseja o retorno, o perdão nem o reconhecimento. O que você quer agora é leveza. A leveza é o sinal de que a alma está no seu lugar certo. Quem não te valorizou talvez ainda te observe de longe. Talvez tente entender como você consegue sorrir com tanta calma, como consegue seguir sem olhar para trás. Mas a resposta é simples: você não carrega mais nada que não te pertence. O passado ficou onde deveria, no passado. E o futuro, agora, é apenas um campo aberto onde você planta serenidade. A partir de hoje, cada passo que você der deve vir acompanhado de consciência. Cada escolha deve ter propósito. E cada palavra, se dita, deve vir do equilíbrio. Essa é a nova vida do estoico. Agir sem pressa. Viver sem medo e sentir sem se perder. Não há mais urgência. Há ritmo. Não há mais ruído. Há harmonia. Não há mais busca. Há encontro. Antes de encerrar, faça uma pausa. Respire fundo. Sinta o ar entrar e sair, lembrando que cada respiração é um lembrete de que você continua aqui, inteiro. Presente e desperto. O silêncio que agora te envolve não é vazio, é plenitude. E quando a mente se acalma, o coração agradece. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, permita-se continuar nessa caminhada de sabedoria e calma. Aqui, neste canal, cada reflexão é uma chama acesa no meio da noite, uma lembrança de que o poder está em permanecer firme, mesmo quando o mundo te testa. Inscreva-se. Se ainda não fez isso, e venha crescer conosco. Um passo, uma respiração, uma lição de cada vez, porque, no fim das contas, a verdadeira vitória é simples. Não é fazer o mundo te aplaudir, é deitar a cabeça no travesseiro e sentir que, finalmente, você está em paz.